Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo, dia 3 de abril, e estamos a exatos 3 domingos do domingo de Páscoa. Por isso, hoje vamos começar a falar deste assunto. E nada melhor do que introduzir esse tema com o belíssimo capítulo de Isaías 53, onde o profeta Isaías, uns 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, já profetizava sobre ele, sobre o seu nascimento, sobre a sua glória, sobre o seu ministério e principalmente sobre o seu sacrifício, a sua morte na cruz para nos salvar. Havia um propósito, sempre houve um propósito na morte de Jesus. Não foi por acaso, não foi porque ele simplesmente foi injustiçado e de repente morreu. Não, foi programado, foi decidido por Deus, do agrado de Deus, desde a fundação do mundo, muito antes da fundação do mundo, E por isso que nós vamos começar esse assunto com esse belíssimo capítulo de Isaías. Antes da gente continuar, peço a você, por gentileza,
que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não fez, que você curta e compartilhe esse vídeo, se você gostar, se você se sentir edificado e abençoado, e que também você possa nos seguir lá nas redes sociais, interagir com a gente, brincar com a gente, aprender mais da palavra no Instagram e também no Facebook. Muito obrigada! Como nós já lemos o capítulo, né, em algumas Bíblias, começa com o título dizendo o servo sofredor. Alguém que o profeta Isaías previu que sofreria pelo povo, e não só pelo povo de Israel, mas pela humanidade, né? E se você perguntar hoje a um judeu de quem o profeta Isaías está falando no capítulo 53, ele vai dizer que é do próprio povo de Israel. Por quê? Porque é evidente que o que Isaías narrou bate exatamente com a vida de Jesus, né? Com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, não é possível, né, para eles que não têm o Senhor como Salvador, como seu Messias, como o Messias de Israel, que não acreditam, que não recebeu Jesus, eles não podem, né, dar o braço a torcer com relação a isso. Então eles sempre vão dizer que aqui o profeta está falando do próprio povo de Israel. Mas nós podemos ver em algumas características do próprio texto que é impossível estar falando de um povo, de uma nação. Ele estava falando de uma pessoa que foi realmente sofrida, né? Que sofreu, que foi injustiçada, que foi morta, para que os demais, aí sim o povo, para que o povo pudesse ser privilegiado, ser justificado pela sua morte. Nós também sabemos, não sei se todo mundo conhece, mas existiu um homem, um grande homem de Deus chamado Salomão Luiz Ginzburg, né, que era um polonês judeu que se converteu ao Evangelho e se tornou um pastor batista muito famoso no Brasil. Ele abriu assim inúmeras igrejas, pastoreou inúmeras igrejas, foi um grande homem de Deus. E ele conta na sua autobiografia que ele estava ali no colo, não me lembro se do seu pai ou do seu avô, que eram rabinos, e queria saber de quem é que o profeta Isaías estava falando aqui no capítulo 53. E o pai ou o avô, não me lembro exatamente quem, não respondia, fingia que não estava ouvindo, e ele insistia, até que uma hora esse pai pegou e deu-lhe um tapa, virou-lhe um tapa no rosto, talvez pelo nervoso, né, que ele estava, pela insistência do filho, né? O filho insistia, ele não sabia o que dizer, porque sabia na realidade, né, que realmente não é de um povo que está dizendo aqui, sim de uma pessoa. E aí, como ele não sabia o que dizer para o seu filho, ele usou, né, tentou calar-lhe de outra forma. Mas a realidade é que está bem evidente, não é, queridos? Bem, a quem o Espírito Santo descobre, tira o véu, está evidente, entender de quem o profeta está falando. E nós podemos dividir em umas 4 partes, né, esse capítulo de Isaías 53, que tem 12 versículos. Do 1º ao 3º versículo, nós podemos ver que ele diz que não havia beleza, não havia formosura, não havia nada em Jesus que nos agradasse. Ele diz que Jesus era desprezado, né? E aí nós podemos saber realmente, Jesus era filho de um carpinteiro, era filho de um homem humilde, e mais, ele foi criado em Nazaré. Apesar dele ter nascido em Belém, ele foi criado em Nazaré. Nazaré era uma cidade que sofria um preconceito mesmo. As pessoas achavam que não tinha nada de bom ali, que as pessoas do lugar não eram, como vamos dizer assim, de repente, cidadão de segunda classe, não é verdade? O próprio Natanael, que depois vai ser apóstolo de Jesus, né? Quando ouve falar de Jesus, diz,
pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, é um daqueles lugares, a gente sempre conhece, né? Um lugar que fala, puxa vida, ali não tem nada de bom, ali não sai nada de bom dali. E além disso, Nazaré ainda ficava na Galileia. A Galileia é a região norte de Israel, né? Até hoje, onde fica o mar da Galileia, onde na divisão, na entrada da Terra Prometida, ficavam as tribos do norte. E o pessoal da Judéia, que é no sul, perto ali do Mar Morto e tudo mais, sempre teve um preconceito, onde inclusive fica Jerusalém, né? Jerusalém fica na Judéia. E o pessoal da Judéia sempre teve ali, tipo, um bairrismo, uma disputinha, tirava um sarrinho do pessoal da Galileia, até do sotaque deles. Então, a gente entende aqui quando Isaías falava 700 anos antes sobre Jesus, a gente entende que ele estava falando, depois vendo a história de Jesus, né, lendo os evangelhos, que ele realmente foi desprezado. E aí ele diz assim que sabe o que é padecer, que ele sabe o que é padecer, né, experimentou todo tipo de sofrimento humano. Jesus experimentou todo o sofrimento humano, todo o sofrimento que qualquer um de nós pode ter, Jesus experimentou, e com um agravante, em doses ainda maiores do que a que qualquer um de nós pode ter. Né? A gente vai ver isso quando diz que ele suou sangue, tamanha era a sua angústia. Quem de nós sua sangue? Eu nunca vi nenhum. Nunca ouvi dizer, nunca vi ninguém falar de alguém que suasse sangue. Quer dizer, tudo que Jesus experimentou de sofrimento, que qualquer um de nós pode ter, foi elevado, foi num grau mais elevado, porque afinal ele estava levando ali na cruz, no caminho da cruz, na via dolorosa, enquanto estava sendo crucificado, ele estava levando o pecado de toda a humanidade, de todos que haviam passado pela terra antes dele, de todos que estavam habitando, vivendo na terra na época dele e de todos que viriam depois dele. O pecado de toda a humanidade, de bilhões, trilhões talvez de pessoas, estavam ali nos ombros do Senhor Jesus Cristo. Aí também ele vai dizer que Jesus era alguém de quem os homens escondiam o rosto. Eu entendo que Jesus deveria causar constrangimento em certas pessoas, né? Nos pecadores, por mais que alguns deles se achassem superiores, achassem que Jesus era um farsante, que não davam a mínima para os ensinamentos de Jesus. No fundo, quando o olhar de Jesus penetrava nessas pessoas, certamente lhes causava constrangimento e quebrantamento também, né? Poderia até não durar, porque a dureza do coração não deixava, o orgulho não deixava, a religiosidade não deixava, né? Aquele pecado endurecido não deixava, mas certamente Jesus causava constrangimento pelo seu amor. Imagina o olhar de amor, o olhar de compaixão que Jesus não tinha quando andou aqui nessa terra, que ele tem até hoje, não é verdade? Mas imagina olhar face a face, assim, fisicamente para ele. Certamente o seu olhar nos constrangia, como também Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Jesus é a encarnação do amor de Deus. Então, com certeza, Jesus constrangia as pessoas, por isso que escondiam dele o rosto. Do 4 ao 5, nós podemos ver essa questão de levar o pecado da humanidade, né? Toda a maldição e castigo que deveria vir sobre nós estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus. E esse sofrimento trouxe para nós bênção, justificação e cura. Então, como nós vamos falar no próximo domingo sobre a Páscoa, né, a Páscoa original, que é a Páscoa dos judeus, e a nossa Páscoa, os significados da Páscoa judaica, né? E nós vamos entrar mais detalhadamente, mas é isso, Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando Deus falou para Moisés tirar o povo do Egito, e aí na última praga, né, que foi a morte dos primogênitos egípcios, Deus falou, olha, mata o cordeiro,
né? Um cordeiro do tamanho ideal para sua família. Se é pequeno, chama o vizinho, juntem-se, fechem a casa, passem o sangue no umbral da porta, entra para dentro, fecha a porta da casa e come, celebra ali com a sua família e espera. E aquele sangue na porta foi que impediu o anjo da morte de entrar e ceifar a vida dos primogênitos judeus, né? Mas como nos egípcios não havia esse temor, não havia o sangue na porta, então ali o anjo da morte entrou. Então é exatamente isso. A morte do cordeiro, o sacrifício do cordeiro que cada família fez, trouxe paz, proteção para aquela casa. Ali a morte não entrou. E aí nós vemos que com Jesus foi exatamente a mesma coisa. Deus fez dele o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, né? Não era mais um cordeiro para cada um, sem mancha, perfeito, sem defeito, não. Deus pegou simplesmente o Cordeiro dele, o Filho dele, que era o próprio Deus, né? Perfeito, sem mancha, sem mácula nenhuma, sem defeito algum, e o fez expiação para que todos nós pudéssemos ser abençoados, né? Ser justificados, ser salvos da ira por causa daquela morte. Todo o pecado do mundo estava sobre Jesus e o sangue dele derramado sobre cada um que crê é capaz de cobrir o pecado, justificar o pecado. E cada um que crê no sacrifício vicário de Jesus, então está livre da condenação, exatamente como foi com os hebreus lá no Egito, na última praga, não é verdade? Então, essa morte de Jesus traz bênçãos, justificação e algo mais, cura, né? Vai dizer aqui que ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é muito sério, isso é maravilhoso, isso é algo do qual nós devemos sempre nos lembrar, né? Que nós podemos obter em Cristo a cura, em Jesus a cura. Para Deus nada é impossível. É óbvio que há enfermidades que Deus não vai curar, porque é da vontade dele que siga um outro curso, né? Às vezes é preciso haver uma desculpa para a morte. Mas, queridos, uma coisa nós temos que ter em mente: qualquer enfermidade sobre nós, sobre nossos amados, nós devemos nos apropriar. Se você é um cristão, se você entregou a sua vida a Cristo, então, meu amado, você deve se apropriar desse direito e buscar em Deus e orar falando: Senhor, o Senhor morreu para que eu tivesse cura, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Portanto, Deus, cura-me conforme a tua misericórdia, conforme a tua graça, conforme a tua promessa. E inúmeras vezes Deus faz, Deus traz um milagre, Deus traz a cura, Deus traz a restauração, amém? Glória a Deus por isso. Do 6 ao 9, dos versículos 6 ao 9, nós podemos ver que foi Jesus quem quis se entregar ao sofrimento. Ele não foi forçado a nada, ele quis. Ele também vai dizer isso em João, que ele dá a vida dele, ele quis se entregar, né? Ele se entregou pelos seus amigos, ele foi injustamente julgado. Jesus passou por um julgamento injusto, mentiroso, falsas testemunhas, né? Porque os doutores da lei, os sacerdotes da época tinham muita inveja de Jesus, porque ele dizia coisas, ele dizia a verdade, ele dizia a palavra de Deus, coisas que os constrangiam, que os deixavam incomodados, né? Mas não ao ponto de se entregarem a ele. Os corações estavam endurecidos, não havia uma vontade, né, de conversão, de mudança, de quebrantamento. Então aquele incômodo precisava ser extirpado de alguma forma, e por isso submeteram Jesus a um julgamento injusto e mentiroso, não é verdade? E ele foi punido,
injustamente, mas, como vai dizer aqui, ele não abriu a sua boca. Ele se manteve digno e mudo, quieto, diante dos seus algozes, porque ele estava cumprindo o plano que ele mesmo e o Pai já haviam decidido, já havia decidido por isso a eternidade, né? Desde a eternidade. Do 10 ao 12 nós podemos ver que Deus também quis assim fazê-lo, como nós acabamos de dizer, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, vai dizer uma outra versão. Mas ele mesmo, vendo o fruto do seu penoso trabalho, de tudo aquilo que ele passou, de toda a injustiça, de todo o sofrimento, ele vai ver o fruto e vai ficar satisfeito. O que é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Nós, você, quando crê em Jesus, quando entrega sua vida para Ele, quando entende que Ele é o Salvador e Senhor e permite que Ele passe a ordenar a sua vida, governar a sua vida dali, então você é um fruto do penoso trabalho dele. É o sucesso, né? O case de sucesso do trabalho de Jesus somos nós quando nos entregamos a Ele, quando permitirmos ser discipulados por Ele. E assim, olhando para esse fruto do penoso trabalho, Ele vai ficar satisfeito, Ele fica satisfeito, Ele se alegra com a gente, né? Com a nossa fé nele. Pois todos aqueles que creram no passado, que creem hoje e que ainda crerão no futuro, podem desfrutar nele de todas essas bênçãos. Da bênção da cura, da bênção da salvação, da bênção da justificação, da bênção da separação do castigo, da ira de Deus que nos era destinada. Quando cremos em Jesus Cristo, quando recebemos a Ele, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, então neste momento somos separados da ira divina. Estamos novamente conectados, ligados a Deus e a todos os bônus, a todas as bênçãos que isso implica, não é verdade? A palavra de Deus passa a ser o nosso manual e tudo aquilo, todas as promessas maravilhosas que ela tem aqui passam a ser nossas também. Aleluia, glória a Deus por isso. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glórias a Deus pela sua palavra. Hoje nós iniciamos então esses 3 domingos, falando esses 2 que antecedem a Páscoa e no domingo de Páscoa, falando desse capítulo maravilhoso do livro de Isaías, que é o capítulo 53. Na semana que vem nós vamos fazer essa comparação incrível sobre o Pêssar e a Páscoa, todos os simbolismos, tudo aquilo que, todas as características da Páscoa judaica e da nossa, para ver como Deus agiu e age, os detalhes, tudo aquilo que aconteceu lá com Moisés, com o povo de Israel no deserto, na entrada da Terra Prometida, e que Jesus tornou perfeito, né? Jesus foi fazer o remake perfeito, vamos dizer assim, né? Com a sua vinda e com a nossa vida cristã no dia a dia. Maravilhoso. E no domingo de Páscoa mesmo, nós vamos falar da ressurreição, porque afinal Paulo vai dizer, né, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, mas porque ele foi diferente de todo e qualquer outro Deus com D minúsculo, todo e qualquer profeta, guru, seja lá o que for que outras pessoas podem crer por aí, o Senhor Jesus é diferente, porque se você for hoje onde estava o túmulo dele, você vai chorar de alegria, de gratidão, porque ele não está mais lá, porque está vazio. Afinal, ele ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Aleluia! Bendito seja o nosso Deus. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha inspirado você.
gere dentro de você uma gratidão a Deus. Se você não conhece ainda esse Deus ou está afastado, em nome de Jesus, lhe convido a permitir ao Senhor que se revele a você, que se mostre a você, que você creia, que você mude de vida, que você abandone os seus pecados e que você viva para Jesus. Vai ser a melhor coisa que você pode fazer em toda a sua vida, eu lhe garanto. Por hoje é só, que Deus te abençoe e te guarde, e amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.